Estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso encontro SPM, recebendo um grande amigo da SPM, grande profissional, grande homem que na sua carreira, além de ter exercido cargos importantes na área de comunicação, ele levou a comunicação ao nível de Ministério da República do Brasil, mas estou antecipando um pouco a história do Said Fará. Quero passar a palavra ao Francisco Gracioso para que faça a apresentação, então, do nosso convidado. Said Fará, uma carreira que começou no Acre e que o levou a muitas cidades do Brasil e do exterior antes do seu merecido repouso em Miami. Uma carreira que se estendeu por muitas décadas, com muitas facetas diferentes. Publicitário, de grande destaque, que certamente irá contar coisas que muitos ainda desconhecem sobre a época romântica da nossa propaganda. Jornalista e editor, combativo, que participou de grandes causas, empreendedor e homem público, ministro de Estado, um dos raros publicitários que tiveram esta honra, que exerceram este cargo. Nesta série de encontros, Said, nós privilegiamos, como é natural, as memórias ligadas à propaganda. No seu caso, entretanto, estou certo, não será possível nos limitarmos à propaganda. Haverá tanta coisa a falar, a contar sobre as outras atividades que eu creio, por horas a fio, se fosse possível, dentro do limite de tempo, eu espero, então, que você conte tudo que fez nesses anos de trabalho. Said ou Said? Bem, minha mãe me chamava Said, minha mulher me chama Said, também. E eu aprendi... Já vi que eu digo Said e o Gracioso Said, então acho que vamos continuar nesse caminho. Uma coisa, publicitário ou jornalista? Pois é, eu exerci várias profissões na vida. Todas elas tiveram um traço em comum, que é o seguinte: as outras pessoas sabiam sempre mais do que os especialistas. Eu comecei a vida como estatístico. Na verdade, em 1941, 42, eu fui contratado como servente do Departamento de Geografia e Estatística do Acre. Fui, mas para estudar. Depois houve uma crise política quando se tratava de escolher candidatos a deputados para a Constituinte que o Getúlio havia convocado, e o governador do então território do Acre chamou para concorrer aos 2 lugares de deputados políticos que tinham estado no Acre e tinham saído, e nós, um grupo de jovens, que entre outras coisas eram os professores do ginásio do território, resolvemos nos rebelar e fomos todos demitidos. O que, entre outras consequências, fez com que eu emigrasse para o Rio de Janeiro. Trabalhei no IBGE, e no IBGE eu estudei e era uma das, embora pareça vaidade, é verdade, era uma das poucas pessoas que naquela ocasião, nós estamos falando da década de 40, que naquela ocasião entendia de estatísticas por amostragem, o que incidentemente me levou a
publicidade. Eu entrei na Estância da Propaganda, pela mão do Cícero Leonhardt, para fazer pesquisa de mercado. Sim, mas aí você já pulou 10 anos. Mais Isso ou já menos. foi em 1950 e alguma coisa, né? É. Não, eu ainda tenho duas coisas que eu quero te perguntar. Primeiro, Said Farah, certamente não é um nome tradicional brasileiro, Farhat. né? Farhat, né? O que você estava fazendo no Acre? Evidentemente, alguém saiu do Oriente e foi para o Acre. Né? Conte um pouquinho. Essa é uma história interessante porque antes da Primeira Guerra Mundial, quando o Líbano e a Síria, o Oriente Próximo todo era dominado pelo Império Otomano, os turcos mobilizavam os árabes para ir fazer a sua guerra. E muitos emigraram do Líbano, da Síria, da Palestina, nessa ocasião. E eram todos chamados de turcos, como até hoje, pelo simples fato de que a nacionalidade, digamos assim, legal deles era turca. Então tem um fundamento para... Não, sem a menor dúvida. Interessante. Quando meu pai tirou um passaporte para voltar do Brasil para o Líbano, quem emitiu o passaporte era o consulado francês. E eu me lembro claramente que estava escrito no passaporte nationalité d'origine ottomane, ou seja, turco. Coisa que revoltava os árabes todos que nunca se deram muito bem sob o domínio turco. Mas quem foi para o Acre, afinal? Então, foi para o Acre. O meu pai, que encontrou em Belém uma mocinha portuguesa muito simpática, com a qual ele se casou, foram os dois para lá onde já estavam alguns primos, primos de primos, primos de primos de primos, enfim, uma boa parte da aldeia do Borgelbrasne, onde nasceu meu pai, tinha emigrado para o Acre. E o que atraía tantos libaneses para o Acre naquela época? Várias coisas. Em primeiro lugar, cada primo chamava outro primo. Em segundo lugar, havia a exploração da castanha do Pará e da borracha, que fazia com que eles tivessem uma atividade lucrativa. Meu pai, como tantos outros, começou com um armarinho nas costas. Ele saía de porta em porta vendendo rendas, fitas, botões, linhas, agulhas e essas coisas fáceis de transportar. Depois abriu uma lojinha. Depois a lojinha ficou maior. Depois ele mudou-se para o que então se chamava a Rua, ou seja, o centro da cidade de Rio Branco, onde nos criamos. Então vamos voltar ao Rio de Janeiro, onde em 1952, segundo você, Cícero Leonhardt te convida como estatístico, enfim, uma pessoa que... Na verdade, naquela ocasião, aconteceu uma outra crise. Getúlio tinha sido eleito presidente e nomeou para presidente do IBGE um general chamado Djalma Pori Coelho, que era diretor do Serviço Geográfico do Exército, o qual tinha uma grande quesilha com o Conselho Nacional de Geografia, porque os técnicos do Conselho Nacional de Geografia consideravam que a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, se fizesse em duas etapas. A primeira etapa para uma área entre Uberlândia e o sul de Goiás, e depois para a área demarcada como Distrito Federal. E o Serviço Geográfico do Exército, ao contrário, queria mudança radical, ou seja, do Rio para Brasília. Isso já no início dos anos 50. Início dos anos 50. O Getúlio foi eleito em 50, tomou posse, se não me engano, em 51. Daí o Djalma Pori Coelho brigou com o pessoal do Conselho Nacional de Geografia, substituiu todo mundo e acabou brigando também com o pessoal da área de estatística, porque dizia que as estatísticas brasileiras são atrasadas, caras e de duvidosa precisão. E aí saímos
uns 50 técnicos do IBGE. Eu não sei se eu estou sendo muito longo, mas um dia, almoçando no Jockey Club, o Cícero Lenroth encontra com o Valdemar Lopes, que tinha sido secretário-geral do IBGE, e o Cícero pergunta: Valdemar, você não tem nenhum técnico que possa vir fazer pesquisa de mercado para mim? E o Valdemar disse: tem, manda falar comigo. E o Valdemar me chamou e disse: mas escuta, eles vão me perguntar se eu tenho experiência em pesquisa de mercado, e eu não tenho nenhuma, ninguém tem. Ele disse: não, mas você disse que a pesquisa de mercado não é outra coisa senão a aplicação das técnicas às quais você está habituado a objetivos específicos. No dia seguinte, lá fui eu, estando a propaganda na Rua Debré, no Rio de Janeiro, atrás do Ministério da Fazenda. O Cícero me fez a pergunta: que experiência você tem? E eu dei aquela resposta. O Cícero olhou para mim, balançou a cabeça e disse: é isso mesmo, você tem toda a razão, está contratado. E aí você Daí eu fui passa a fazer exercer, então... pesquisa de mercado, etc. E de repente o Cícero precisava de um assistente, me tirou da pesquisa para ser assistente da diretoria. De repente abriu-se uma oportunidade de a Standard ter um escritório em Belo Horizonte. Lá fui eu para Belo Horizonte. Depois voltei para o Rio, voltei de pesquisas, mas um dia um outro grande amigo daqui da ESPM chegou lá, Rodolfo Lima Martins, chegou lá na Standard do Rio, porque o Cícero queria contratar, queria tirar o Rodolfo da Lever, da agência da casa, Lintas, da Lintas. E levou o Rodolfo para visitar todos os departamentos, e quando chegou na minha vez, ele perguntou: o que você faz? Eu disse: teoricamente eu faço pesquisa de mercado, mas como não tem muito movimento, eu fico estudando estatísticas que existem no Brasil para determinar a dimensão do mercado brasileiro para um número apreciável de produtos. Eu disse: como assim? Eu disse: eu tenho estatísticas que provam que mais ou menos uns 150 dos 2.500 municípios que o Brasil tem respondem por acima de 70% da produção agrícola, da produção industrial, do comércio varejista, do comércio atacadista, das profissões, do ensino, etc, etc. E você pode provar isso? Eu posso. Mostrei as estatísticas a ele. Ele disse: formidável, isso é muito interessante para qualquer plano de marketing. Como é mesmo o seu nome? O Rodolfo, obviamente, não aceitou. Aliás, nem o Cícero, nem ninguém tirou o Rodolfo. Nem ninguém conseguiu tirar o Rodolfo da Lintas. E, por fim, como o Cícero estava decidido a trocar a direção da Standard de São Paulo, um belo dia ele me mandou para cá, e lá vim eu, com a mulher e os 2 filhos. Entre outras coisas, contratei o Júlio Cosi, substituí o João Carilo, que era um profissional de respeito, de renome, mas muito personalista, de um jeito que se atritava muito com o Cícero. Um dia o Cícero resolveu me mandar para Londres. Por que Londres? Porque havia um sonho, havia um cidadão chamado Alexander Wolkoff, que era o vice-presidente internacional da Shell. E o Wolkoff estava às vésperas da aposentadoria e sonhava com a possibilidade de se criar uma agência de propaganda verdadeiramente internacional, uma federação de agências de propaganda, cujo traço de união seria a conta da Shell. Brasil, Bélgica, França, Alemanha, Suíça. E lá fui eu. E esse cidadão era da Shell? Era da Shell, vice-presidente de propaganda internacional da Shell. Eu conversei muito com ele. Um dia o Cícero foi
a Londres para ver como vinham as coisas, e eu disse a ele, olha, essa história de uma agência de propaganda internacional é brincadeira, isso não vai acontecer. Não, vai acontecer, vamos. E saímos de carro, ele dirigindo, saímos de Londres para Bruxelas, de Bruxelas para Frankfurt, de Frankfurt para Genebra. Você e o Cícero. E o Cícero. Nesse projeto de implantar. Conversando com os diretores, com os donos das agências de propaganda desses países todos. Então, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, voltamos a Paris, conversamos com os franceses e eu disse para o Cícero, tira essa história da cabeça porque todo mundo está fazendo as homenagens verbais ao Wolkoff, mas no dia que ele se aposentar, a Shell não vai querer saber dele, vai querer que ele vá para casa, vá para descansar. E eu disse, mas e aí, o que é que nós fazemos do nosso escritório de Londres? Ele disse, olha, os ingleses também não estão querendo que um brasileiro venha aqui dizer a eles como fazer propaganda. Ele, você acha que deve fechar? Acho. Mas você não gosta de Londres? Eu disse, eu amo Londres. Tinham se passado 9 meses, 10 meses, fechamos o escritório de Londres, eu vim embora para o Brasil, vim embora para São Paulo. Daí fui para Thompson. Eu tenho uma perguntinha a fazer, Said, que eu acho, só para preencher um espaçozinho aí, que é o seguinte, você aprende estatística, você é um homem de pesquisa, de repente você está, isso naturalmente no seu relato, você está como gerente geral de uma agência importante de propaganda em São Paulo. Onde e como você aprendeu propaganda? Então, naquele tempo, o planejamento das campanhas de propaganda era centralizado numa pessoa, Loponte. Era ele que escrevia para a PN É possível, uma é provável. sessão de crítica de propaganda, acho que é uma das primeiras. O Loponte fazia os planos e eu lia os planos e acabei percebendo que não havia mistério nenhum no planejamento. Talvez fosse pretensão da minha parte, mas uma ocasião o Loponte estava de férias, apareceu um cliente novo e o Cícero disse, vê quem é que pode fazer aí o planejamento. E eu resolvi eu mesmo fazer o planejamento, fiz o planejamento, seguindo a orientação que o Orlando Loponte usava. Você me permite, Said, dentro deste contexto que o Zé Roberto está querendo esclarecer, nessa época estavam chegando ao Brasil as grandes agências internacionais, não é? Como a Thomson, na qual finalmente você ingressou, a McCann Erickson. A Standard corria paralela, não é? Claro que tinha uma ligação internacional forte através da conta da Shell, mas era uma escola mais brasileira de propaganda, não é? Não era fiel aos princípios que vinham de Nova York, não é? Dentro desse espírito, a pergunta dele tem razão de ser. Você estava se formando numa escola brasileira. Brasileira, exatamente. Eu conversava muito com os técnicos, tipo Loponte, tipo Sangirardi Júnior, que era o chefe do departamento de rádio e televisão, com Mário Rezende, que era o gerente da mídia, e eu procurava apreender tudo o que eles sabiam, e eles ficavam satisfeitos de poder mostrar o quanto eles conheciam da profissão. De maneira que, quando o Cícero viu o tal planejamento, perguntou, quem fez isso? Eu disse, eu fiz. Ele ficou um pouco admirado, disse, quem ensinou a você? Eu disse, não, eu aprendi aqui dentro da casa, dentro da sua casa, dentro da sua agência. Conversando com ele também, que o Cícero era um profissional de propaganda respeitável. Eu guardei dele uma frase que orientou muito, influenciou muito na minha vida, que dizia o seguinte,
Tem ideias brilhantes, qualquer um pode ter. O difícil e o importante é transformar essas ideias de maneira a convencer as pessoas às quais você se dirige, que é possivelmente a essência do negócio de comunicação. Não basta ter uma boa ideia, precisa saber como comunicá-la. E como foi a sua passagem pela Thomson? Então, a minha passagem pela Thomson durou pouco tempo, porque eu ganhava naquela ocasião um salário muito alto. E quando o Castelo Branco foi me chamar na Standard, ele me disse, não disse ele disse que não podia me pagar a mesma coisa, me pagava um pouco menos do que eu ganhava na Standard, mas eu tinha sentido que eu havia chegado ao fim do meu relacionamento com o Cícero. E fui para Thomson ganhando menos. Um belo dia, o Castelo me dá um aumento espontâneo e diz assim: agora você está ganhando tanto quanto eu. E eu disse a ele: Castelo, você me faz sentir bater com a cabeça no teto. A conversa terminou aí. De repente, no fim de 1961, apareceram os americanos da Vision Incorporated, que era dona, entre outras coisas, da revista Visão. Aqui no Brasil. Já existia no Brasil a revista. Que já existia no Brasil, assim como existia uma revista Vision nos países da América Espanhola. Era uma revista semanal já nessa época ou não? Não, era quinzenal, a revista era quinzenal, como... Revista de notícias. De notícias, como a revista Vision era quinzenal também. E eles precisavam de uma pessoa que pudesse conversar com a redação, porque eles tinham feito... Os vendedores de publicidade não se entendiam com a redação e a redação não se entendia com os vendedores de publicidade. Eles trouxeram gente do exterior, não deu certo. Então, me chamaram. Eu digo que eu fui contratado pela Vision por duas razões. Primeiro, porque eu falava inglês, por três razões. Primeiro, porque eu falava inglês fluentemente. Segundo, porque eu era o supervisor da conta da Ford. E terceiro, porque eu era brasileiro. Então, de repente, eu avisei o Castelo: olha, eu vou a Nova York porque tem uma proposta de trabalho. Fui contratado, voltei como diretor de publicidade da Visão. Daí, estimulei muito a empresa a criar novas revistas, como o Dirigente Industrial, Dirigente Rural, Dirigente Construtor, Dirigente Municipal. E, literalmente, inventei o Quem é Quem na economia brasileira, que foi a primeira lista de empresas relacionadas pelo capital, enfim, pelos